Muito bem, no vídeo anterior eu falei sobre a corrente alta do dominante e agora eu apenas troquei os capacitores principais da fonte. É um capacitor duplo, metade 100 micro, metade 50 micro, e a corrente baixou para 720 miliamperes, 0,72 ampere, estava com 0,9. Esses resistores aqui estavam esquentando muito. Agora eles esquentam um pouco, mas de uma forma um pouco mais, digamos assim, aceitável, já que são de potência, são de 3 watts. Eu vou verificar se eles estão alterados. Mas já há uma diferença muito grande. Se nós subtrairmos ele 0,9 para 0,72, nós vamos ter uma redução de 0,18 ampere. 180 miliamperes a menos que estavam sendo drenados aqui. Com certeza, mais capacitores aqui estão com defeito e vão melhorar o comportamento. Mas só isso já melhora. Já temos uma melhoria global no funcionamento dele. E as lâmpadas série estão brilhando menos. E quando eu fui medir, esse resistor está realmente rompido. Fui tirar a solda dele e ele desmontou na minha mão. É um resistor de fio, só que rompido, acho que você consegue ver o fio aqui. E esse está trincado, eu vou trocar. Ele está funcionando, a resistência está boa, mas ele já, devido à agressão que ele sofreu com o calor, ele está trincado aqui. Vai acabar dando algum trabalho no futuro, então eu vou trocar, apesar da medição estar certa. Então, assim que eu colocar os dois resistores novos aqui, provavelmente o valor da corrente vai subir um pouco, porque nesse momento o aparelho está funcionando a meia onda, com a retificação a meia onda, só uma metade, e nós queremos onda completa. E veja que efeito interessante. Eu troquei os dois resistores, um danificado e outro trincado, coloquei dois resistores de 100 ohms em paralelo. O resistor já é de 3 watts, então seria um só suficiente, mas eu não tinha de 47 ohms. Coloquei dois de 100 em paralelo, com isso nós conseguimos 50 ohms e divide a potência ainda, temos ainda um fôlego, né? Eles estão esquentando bastante e veja que efeito interessante está acontecendo. Isso é um defeito ainda, na verdade. A corrente baixa, quase 0,7 ampere, e de repente a corrente sobe para quase 1,2 ampere. Os dois resistores estão esquentando bastante e depois diminui o brilho sozinho. Aumenta sozinho, diminui sozinho o brilho. O que está acontecendo? Na verdade, esse é um efeito da lâmpada série em conjunto com um defeito aqui. Tem algum capacitor em curto. Quando o filamento da retificadora aquece o suficiente, a alta tensão começa a funcionar. E aí o capacitor em curto faz o brilho das lâmpadas série aumentar muito. Só que aí elas passam a ser um grande limitador de tensão e corrente e os filamentos brilham menos. E diminui a alta tensão, porque a retificadora já não tem mais capacidade para entregar tanta tensão assim. E o consumo do capacitor em curto cai. E aí diminui aqui. Então entra num círculo vicioso. Entra numa oscilação. O circuito. Os filamentos aquecidos provocam um aumento de consumo. Um curto-circuito provoca um aumento muito importante na corrente. Com isso, a lâmpada série limita e os filamentos esfriam.
Aí diminui o consumo, as lâmpadas diminuem o brilho. Provavelmente, se eu desligar uma lâmpada séria aqui, o efeito vai ser diferente. Veja lá, ainda está acontecendo um efeito. Mas o tempo de duração é maior agora. Mas ainda continua. Interessante isso, né? Com certeza é mais alguma peça com defeito. Porque existe, além desses capacitores aqui, do filtro principal, que alimenta a saída de médio agudo e a saída de grave, depois disso ainda tem mais capacitores para alimentar os pré-amplificadores, o circuito de equalização e o circuito de sintonia. Então tem mais capacitores aí trabalhando na fonte. Provavelmente não. Com certeza tem mais algum aqui com defeito. E eu estou fazendo esse teste para uma demonstração do vídeo, para que esse vídeo seja interessante e para a demonstração da lâmpada série. E não faça isso, certo? A não ser que você tenha uma lâmpada série, porque se eu colocar esse rádio aqui na tomada direto ali, vai sair fumaça em alguma coisa, porque tem um defeito aqui. E veja só o estado desse capacitor. Nitidamente estragado. Não é nem necessário medir para saber que está com problema. Ele está aqui na terceira posição aqui dessa barra de pino. Faz parte do circuito do expansor. E eu vou trocar ele agora e verificar o comportamento do consumo de corrente. Ver se melhora, se não melhora nada, se aquela pulsação que acontece com a lâmpada série tem alguma mudança. E lembrando que quando tem capacitor estragado, muito provavelmente, quase com certeza, algum resistor em volta também foi danificado, assim como no caso ali da fonte. Troquei toda essa quantidade de capacitores aqui, que nitidamente estão muito danificados. Eu medi um ou outro aí, não tem mais capacitância nenhuma, já apresenta alguma fuga, facilmente medida no multímetro, mas ainda aparece o defeito. Eu já troquei, em princípio, todos os capacitores eletrolíticos, todos os capacitores de alta tensão, esses azuis aqui, que não são necessariamente a óleo. Mas ainda não resolveu. O que eu percebi é que melhorou. Troquei todos os eletrolíticos de alta tensão, melhorou. Troquei esses azuis, melhorou mais ainda. Caiu a corrente. Então, de alguma forma, eles estavam colaborando com um consumo mais alto, mas ainda tem alguma coisa aqui. Esses outros eletrolíticos eu não troquei ainda, porque são os de desacoplamento de catodo das válvulas de saída, daqui e dali. Esses não provocam tanto esse efeito. Tem mais um eletrolítico aqui, de baixa tensão. Então, estou atacando primeiro a alta tensão para descobrir o que realmente acontece. Mas até o momento, continua esse efeito aí. Vamos continuando trocando peças até descobrir quem é. Eu vou trocar tudo, né? Todos esses capacitores aqui, vou trocar os eletrolíticos de baixa tensão, vou trocar todos, mas eu estou curioso em saber quem está provocando essa oscilação. Então, eu troco um pouco, experimento, troco um pouco, experimento, até chegar no vilão. E a suspeita dos capacitores, eu ainda não troquei a maioria daqui.
Estou trocando mais ou menos por valores, 22 nanofarad, por enquanto ali, alguns. Tem por aqui mais alguns de 22 nano para trocar. Mas eu descobri o problema. Veja que a corrente é constante agora. Como disse, tem muitas válvulas nesse aparelho. Acaba que a lâmpada série fica ligeiramente acesa. Por conta do alto consumo mesmo. Mas aquele problema de ficar acendendo e apagando era aqui, na fonte. Mais precisamente, a retificadora. Essa peça está em curto. Quando ela aquece, entra em curto, provoca um curto-circuito aqui, aquece esse resistor e aí a lâmpada série atua, diminuindo a potência entregue para o aparelho. Essa válvula esfria, volta tudo ao normal, sai o curto-circuito. Veja que agora, com a maior parte dos capacitores trocados e a válvula retificadora trocada, a válvula nova aqui, nós temos uma corrente bastante razoável de em torno de meio ampere. 500 miliamperes aqui, 540 miliamperes de consumo com o aparelho ligado. Provavelmente, ligando os alto-falantes aqui, ele já tenha som. Ainda não com qualidade, né? Porque ainda tem muito capacitor para trocar. Mas pelo menos os motivos dos curtos-circuitos já foram quase totalmente eliminados. Ainda tem alguns capacitores eletrolíticos para trocar. Um aqui, por exemplo, nessa posição. Talvez só ele, que eu estou vendo aqui. Uma boa parte de outros capacitores secos antigos para trocar. Alguns resistores que dá para ver que sofreram ao longo do tempo. Aquele ali que fica em série com o circuito de saída de áudio de médio agudo. Esse aqui mudou um pouco de cor. Em geral, resistores que ficam em série com algum setor da fonte vão mudando de cor. Porque o capacitor vai entrando em curto e ele vai fervendo. Isso aqui é cola, não é defeito. Uma cola. Essa bobina aqui fica no filamento dessa válvula, que é a frequência intermediária. Enfim, estamos caminhando. Creio que mais uma tarde de trabalho aí eu troco todos os capacitores e preciso olhar resistor a resistor aí, ver o que tiver com mais que... O meu padrão é 10%. O que estiver a mais que 10% de diferença na tolerância, eu troco. Passou disso, já vou trocando. Mas tem aqueles resistores que a gente sabe que estraga antes, né? Esse aqui, por exemplo, que é o resistor do catodo, da saída de potência mais alta aqui do grave. Tem um aqui e o outro aqui, um em cada válvula. Esses têm uma chance boa de estarem alterados, assim como aquele que eu mostrei ali, que já está com a cor alterada. Mas aqui também tem alguns para olhar. Enfim, vamos vendo o que tem para ser feito aqui.